Ok, continuando aqui. Bem, agora eu vou fazer a explicação das mudanças que tiveram de uma versão para outra, no caso da versão do último vídeo explicativo do código até a versão atual, que vai ser a que está no GitHub agora. Bem, para poder observar essa mudança, a gente pode vir aqui no GitHub direto. Aqui na parte de projetos, se você der um compare e utilizar, claro, barra, e utilizar a parte da hash, no caso, tipo a mini hash, que no caso são essa pequena parte do hash, que no caso você pode ver ali no canto inferior esquerdo o link completo e aquela sequência de números que tem 42, 32, etc. até 5F, aquilo ali é o hash do commit. Se você pegar a parte, não é minimizada, mas os 7 primeiros dígitos as 7 primeiras letras, dígitos, etc., desse hash, e der dois pontos, no caso aqui, esse exemplo, com outra parte de hash de um outro commit, você consegue ver a parte comparativa aqui dentro do GitHub mesmo. O que é uma coisa muito interessante porque deixa uma forma bem visual, sem que você precise, sei lá, de git cracking, ou então ter que ver linha por linha no comando git diff dentro do seu repositório. Portanto, o que a gente vai ter aqui? A gente tem a parte comparativa, onde eu coloquei o primeiro commit, que no caso foi desde mais ou menos a versão passada, que foi o último vídeo que teve da atualização do projeto, e do último commit que teve, que foi o projeto em off rodando. Você pode ver aqui na parte de Insights e Network, todos os commits que foram gerados desde o primeiro até o atual, que é esse get users and delete users skeleton. Então, continuando aqui, a gente consegue ver a quantidade de coisa que alterou dentro do projeto. Foi bastante coisa, foi modularizado, foi introduzido o esquema de componentes, sendo que é um pouco, digamos que rústico, tendo em vista que não é uma construção como se fosse uma SPA dentro de um framework tipo React, Angular ou então Vue. Mas é uma parte mais componentizada e um pouco melhor para se fazer manutenção de código, para se estudar. É interessante para quem está iniciando e também para ter um código meio que bruto na mão, já que essa parte aqui é muito feita na mão, sem utilização de outras bibliotecas, nem mesmo do Composer, por exemplo. Ok, prosseguindo aqui, a gente consegue ver as diferenças aqui. E também para facilitar, aqui dentro da pasta do projeto, a gente pode vir aqui, se você tiver o Visual Studio Code aberto, se você tiver ainda instalado Sublime, você pode pegar a pasta do SF Project e abrir no próprio Sublime. É que é interessante aqui no Visual Studio Code, quando é aquela questão de blame, que você pode usar várias extensões, e também ficar de acordo com a parte de como tá as mudanças, de você conseguir ver as diferenças de cada commit, branch, etc. dentro do próprio Visual Studio, Visual Code Studio. Então, a gente pode vir aqui, abrir o terminal do Windows, por exemplo, e digitar aqui code. Ponto. Ele vai abrir o Visual Studio Code nessa pasta e carregar os arquivos aqui como se fosse no projeto normal. Tanto que está aqui Arduino Underline Code, Assets, DBSQL, etc. Ok, aqui já vai ficar aberto. Só verificar se está gravando. Está gravando. Ok. Verificando aqui, primeiramente, o que teve de mudança de cara. Só prosseguindo com a parte do visual. Aqui na parte de login, primeiramente, antes não existia, agora tem uma parte de login. Eu utilizei partes do código e também da ilustração vindas de outro código, eu importei esses códigos e também verifiquei em outros sites, etc. Tudo vai estar atribuído ao devido autor dentro do próprio código ou então referenciado nos vídeos, etc. A gente vem aqui logo. A parte aqui do menu também, que é esse navbar, foi utilizando jQuery e também outras ferramentas de JavaScript dentro da nossa página, que eu vou explicar em breve também, procurando essas fontes externas que também estarão referenciadas. Aqui a gente vai ter três seções agora: Dashboard, Charts, que são os gráficos, e Users, que aqui a gente consegue cadastrar um novo usuário,
colocar o nível de permissão e também detalhar cada usuário que foi criado. No caso aqui a gente tem o registro 1, que vai ser o José, que foi o último registro que a gente fez até então. E também tem a parte do delete. No caso não vou deletar agora, então tá ótimo. Ok, aqui essa parte é ainda semelhante ao que a gente tinha antes, em que a gente tem o set do tempo que a gente quer colocar e, por exemplo, sei lá, 10 minutos, a gente coloca um off, então a gente vai ter o registro aqui sendo feito do estado e a mudança do estado que vai ser presente dentro dessa div aqui, só para a gente conseguir apresentar essa parte. Certo. Ok. Agora, para uma parte mais visual, para a gente conseguir ver esses gráficos de como está acontecendo, etc., eu utilizei a parte de visualização de gráficos utilizando o script do Google. Já já vou pegar para mostrar também, onde ele puxa alguns dados, na verdade, os dados do banco de dados, e traz para o script do Google renderizar um gráfico para a gente. No caso aqui, eu vou usar de exemplo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Se eu vier aqui em TB History, eu consigo vir e inserir um dado também. Opa, inserir não. Vim aqui no SQL. Aqui eu vou digitar o seguinte comando: insert into TB History, dentro de ID, description, nowF, de temperatura, umidade e umidade do solo, os seguintes valores. A gente vai ter aqui o ID referenciado, alguma informação, que no caso é esse description, a data e os níveis que a gente precisa. Aqui está usando alguma coisa? Se desativar a versão de tamanho máximo, beleza. Se a gente vem aqui execute, é profissional, ele inseriu os dados. Se a gente vier aqui procurar, ele conseguiu inserir todos os dados corretamente. Aqui só começou do 2 e não do 1, quanto de um problema no import que eu acabei fazendo. Aqui, se a gente ver, o auto-incremento já está em 159 e o último dado que a gente tem é 158. Então tá tudo certo, joia. Quando a gente vem aqui e recarrega a página, ele vai trazer esses dados e montar os nossos gráficos. Então a gente aqui vai ter o gráfico de temperatura do ar vezes a data, no caso vezes não, né? Vai ter tipo a temperatura do ar pela data, pelo horário que foi feito. A gente consegue ver aqui também os horários que foram utilizados. A gente vai ter a parte da umidade do ar e também o horário que ele teve. Aqui uma coisa interessante desse tipo de gráfico do Google é que ele aloca dinamicamente para que a gente consiga ver sem que perca a qualidade ou então tipo a sensibilidade de mudança dos dados que a gente tem, onde por exemplo a gente varia só de 62,5% a 64,5% na umidade do ar nesse registro aqui, que vai de um horário até o outro. Mas veja quantas mudanças sensíveis a gente consegue captar durante esse período de tempo. Então é interessante essa parte, porque aqui, se a gente fizer uma análise visual, é como se ele permanecesse reto nessa parte. Mas ele faz todas essas mudanças aqui, então é um aspecto muito positivo sobre isso. E aqui a gente vai ter uma parte geral, onde aqui está um pouco bugada a parte de coleta do sensor do solo, de umidade do solo. E a gente vai ter as outras duas partes que vão estar como se fosse aqui, isso aqui embaixo, junto com a parte de análise da umidade do solo. A gente vai ter um período maior, que no caso vai ser os dados gerais. Ok, a gente voltando aqui para dashboard. Vindo aqui no código, a gente vem aqui, eu coloquei uma parte da licença, que isso aqui não importa muito, git ignore. O que significa git ignore? Quando a gente, conforme eu apresentei antes, a ferramenta do git, às vezes a gente não quer colocar alguns arquivos que geralmente são de conteúdo sensível, ou então informação interessante que não é muito bom as outras pessoas terem acesso. Por exemplo, se você vai vendorizar uma aplicação, vai fazer um build, etc., e você tem algumas credenciais no seu projeto, é interessante que você omita esse tipo de arquivo quando você for fazer um commit. Então você vem aqui e adiciona dentro do git ignore. Você pode fazer tipo asterisco, ponto, sei lá, ponto .env, aí você exclui todos os arquivos .env do seu commit, aí você não faz mais commit com ponto .env. Aqui, nesse caso, só para exemplo, eu peguei e fiz a parte do
do Qt Ignore para o arquivo DB Settings. Se a gente vier aqui em Scripts, PHP, que no caso é esse caminho aqui, Scripts, PHP, e a gente procurar por DB Settings, a gente vai ter aqui esse arquivo, que no caso ele vai estar informando para a gente o host do banco de dados, o nome do usuário, o nome do banco, o nome do usuário e a senha do usuário. Nesse caso aqui a gente vai ter o root, que é o usuário padrão do localhost, e a gente vai ter aqui localhost db si project. No caso aqui, esse é o padrão que eu coloquei para quando você fizer o clone do repositório. Por isso que é importante, quando você importar as tabelas do banco de dados, que você tenha aqui nessa parte de db si project. Se você for colocar algum outro nome, não vai funcionar a parte da aplicação. Ou então você vai ter que mudar aqui corretamente. Se, por exemplo, eu colocar o nome de banco ao invés de DBSI Project, e eu tenho que fazer a alteração aqui para ele passar a buscar os dados aqui do banco. E isso eu vou mostrar o porquê. Vários desses arquivos de conexão do PHP vão estar importando esse DB Settings para dentro dele, a partir desse com PHP. Beleza, aqui a parte do Arduino é bem até que rápida, porque meio que não mudou tanto assim a parte do Arduino. Ele vai coletar ainda os dados, ele vai indicar através de funções como que deve ser feito. Aqui só tem umas instruções de como funciona tudo por trás, né? Para a gente fazer requisição GET, POST, etc. a partir do ESP32. Beleza. Ok, fechando aqui. Shortstyle.css. Aqui é para a parte da página da página do Shorts, que no caso aqui são os gráficos, né? Aqui ele vai cuidar, esse arquivo vai cuidar do CSS, ou seja, do estilo dos gráficos, onde aqui eu fiz a parte mais geral, e aqui foi a importação do CSS feita para o navbar que tem ali em cima, que no caso é essa partezinha aqui, ó, esse navbar. Para que a gente tenha ele de maneira fluida, interessante, até que bonito também. Foi utilizada essa parte da biblioteca, essa parte de importação do CSS para o projeto. Voltando aqui só rapidinho antes de continuar, vou explicar também como que está a estrutura, como que está estruturada a parte do próprio projeto em si. A gente vai ter aqui o layout, que vai ser uma parte da página HTML, onde a gente vai ter, por exemplo, a parte do header, a gente vai ter aqui doctype, a gente vai ter o HTML aqui, e o footer vai terminar como a gente espera que o footer termine, que é a parte do body e o HTML. E no caso, todas as páginas vão ter também um modal, que a gente vai estar utilizando, que é a partir do Bootstrap. Eu explico também essa parte de Bootstrap e modal. A gente vai ter a parte simples do HTML, a gente vai ter também dentro de Assets CSS, um CSS para cada página que a gente vai estar utilizando. No caso aqui a gente tem 4 páginas, porque são essas três aqui, que é de Users, Shorts, Dashboard, e a gente vai ter também a página do login, né? Então a gente tem aqui um estilo próprio para o login. Ok. Voltando aqui, Shorts CSS. A gente vai ter a parte do login CSS, a gente tem os estilos aplicados a ele aqui, a gente tem no card, box, etc. Para a parte do login, que é aquela seçãozinha onde a gente coloca o login e senha. Style.css, no caso aqui é um style geral, onde a gente vai ter principalmente na parte do index, que vai ser aqui do dashboard e do users. A gente vai ter aqui o próprio do users também, a gente tem a parte do navbar, que foi utilizado em todos. Caso você queira fazer uma sugestão até, se você for perceber, se você for parar para analisar, em todas essas páginas que a gente tem aqui, Shorts PHP, Users PHP e Dashboard, no caso o index.php, a gente vai ter 3 CSS diferentes para estilizar a mesma coisa, que no caso é esse navbar. Então a ideia é que você faça a parte de um CSS separado, justamente dedicado a esse navbar, porque aí a gente só importa essa parte de CSS para todas as outras páginas. Assim, não há necessidade de ficar fazendo a parte do CSS novamente para cada página que a gente vai criando. Ok, terminamos essa parte de CSS.
logout.png, no caso é a imagenzinha, né, que é esse logout. E a gente vai ter aqui shorts.php. A gente começa a entrar na parte de sessões. Como que está funcionando aqui agora? Se a gente pegar e der um F12 e vier aqui na parte de rede, se a gente vier aqui em todas as requisições que acontecem, a gente vê aqui em cookies, a gente vê aqui, ó, PHP session, que no caso seria session ID. A gente vai ter esse ID de sessão, que no caso ele corresponde para nossa sessão atual que está sendo feita, que é utilizando a própria parte do PHP. Quando a gente desloga aqui, a gente tem o login, a gente tem a criação, daquela sessão do PHP. Como que isso acontece? Quando a gente entra aqui nessa parte de login, se você for observar, é no localhost SciProject index, ou seja, a gente vai vir aqui no index, primeiramente, index.php, e o que está acontecendo? Ele inicia a sessão, que no caso ele vai estar iniciando uma sessão, ele vai utilizar os recursos da sessão que a gente tem do PHP, e ele pega duas variáveis, a de logado e first attempt, que no caso aqui vai ser session FA, que no caso é session, é uma variável global que a gente tem para a sessão, no caso correspondente à sessão, e que a gente pode armazenar as variáveis. No caso aqui eu coloquei a variável first attempt, que no caso é FA, e o logado. Ele vai buscar se logado existe, então ele pega a variável logado, senão ele vai estar citando como true, que no caso vai ser a primeira tentativa. Em breve vou mostrar porque que tem essa parte de primeira tentativa. Deixa eu marcar 12 aqui. E a parte de logado, se ele não encontrar o logado, ou seja, se tipo, não existir a variável logado, então vai ser falso, ou seja, porque o cliente, o usuário não vai estar logado no sistema, então realmente é falso. Okay. Ele vai requisitar primeiro o header, então ele vai dar um require once, ou seja, tipo, ele vai requisitar, ele vai requerer esse arquivo, que no caso é esse layout header.html, no caso é esse daqui. Ele vai requisitar esse daqui que faz um link e também um script para todos esses arquivos. A gente vai ter aqui a parte do Bootstrap, do CSS geral que a gente vai utilizar do Font Awesome, que é para pegar ícones, e a parte do Bootstrap que a gente tem aqui. Para utilizar o Bootstrap, lembrando, a gente tem que importar o jQuery antes do Bootstrap, porque o Bootstrap ele precisa do jQuery, por isso que o script do jQuery vem aqui em cima antes dos links de Bootstrap. E, prosseguindo aqui, ele faz uma verificação. Se logado, ou seja, se o usuário está logado, então ele requisita o index.html. O que é o index.html? É aquela página justamente de dashboard. Quando a gente loga, a gente requisita essa página do index.html, que a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, dashboard, shorts, users, que no caso é essa parte do nav, e a gente vai ter aqui, ó, a parte de 1 minuto, 5 minutos, até 1 hora, que é essa parte do select, aqui, ó, select. E também a gente vai ter o resto das informações, some formation, que no caso, se a gente ver aqui nesse ícone do Bootstrap, a gente pode ver como funciona essas informações, que no caso ele vai dar data login enabled se estiver ativo e data login disabled se estiver desativado. Enfim, vamos dar um close. Ok, então se o usuário ficar logado, que é esse caso aqui, ó, se o logado for true, ou então se logado no caso, então ele vai requisitar index.html e aí no final ele chama o footer. Agora, se não tiver logado, o que ele vai fazer? Ele vai requisitar o login.html, que no caso é essa página aqui. Opa, como é? É essa página aqui, que é quando ele vai precisar logar. Aqui é o sign in, que a gente tem aqui na parte de login, enter login e password. A gente tem aqui sign in em cima, né? Login, password, e a gente vai ter a parte de login. Quando a gente faz o envio desse formulário, no caso a gente utiliza do método post para mandar um action, no caso, para o PHP login of PHP. Se a gente vier aqui em scripts, dentro do projeto, a gente tem a divisão de JS, que é JavaScript, e PHP. Se a gente vier aqui na parte de login e auth, que no caso é de autenticação,
A gente vem aqui, a gente vai estar iniciando a sessão, que no caso é o que vai estar acontecendo, realmente a gente entra nessa página, vai estar iniciando a sessão. Ambos logado e primeira tentativa vai estar falso. Aí a gente vai estar recebendo essas variáveis nome e password, que está aqui, ó, esses /slashes, é para a gente fazer um tratamento desses dados que vão estar chegando. E como a gente pode ver aqui, ó, ele envia como name e password no ID, tanto no ID quanto name. Então isso é importante para a gente saber o que a gente vai estar recebendo. Então ele procura no post name e password, ou no caso name e password. Ele verifica se existe ambos, e se existir ele faz o resto do que precisa ser feito. Aqui ele requer o arquivo conexão.php, que no caso é esse com PHP, que vai estar requisitando esse DB settings, que no caso aqui a gente precisa para ter essa conexão do PHP, que é esse localhost, DB project, root e sem senha. E vai estar fazendo o try-catch, que no caso ele vai estar tentando fazer um objeto PDO, que ele vai estar instanciando aqui um new PDO e inserindo essas informações. E se der errado, ele pega e dá essa PDO exception e fala pra gente o que está acontecendo. Beleza, ele importa isso, então ele vai ter o objeto do PDO, ele vai preparar o seguinte SQL comando, no caso o comando SQL. Ele vai estar selecionando todos os usuários da tabela TB_user que, no caso tipo where, correspondem ao username que ele recebeu, que no caso vai estar aqui, ó, name, porque ele vai estar fazendo um bind value justamente para fazer outro tratamento, para ter uma segurança na informação desses dados, e o usuário, senha, no caso a senha do usuário, seja igual ao que ele informou aqui também, tratado por 2MD5. Lembra que para gerar a senha a gente faz 2MD5? Pode até ter depois um salt da hash, a gente gerar um número que a gente concatena com essa parte, também concatenar com o nome do usuário para que aquela senha seja realmente única. A gente vai estar salteando a hash da senha. Mas por enquanto para esse projeto aqui é o suficiente. E a gente executa. Então o que vai acontecer? Se ele encontrar pelo menos mais de um usuário que ele vai ser desse tipo, no caso vai ter que existir só um, tendo visto que essa parte aqui, se a gente for em estrutura, a parte de username, ela é não, peraí, a parte de ID é chave primária e aqui na parte do username é chave única, ou seja, você só pode ter um usuário, por exemplo, chamado José, você não vai ter mais de um. Mas aqui na condição a gente vai fazer um row count, que no caso, se ele der maior ou igual a 1, ou seja, maior que 0, se tiver um usuário, ele vai colocar logado como true, porque realmente o usuário vai estar logado, e colocando o nome do usuário naquela seção como o nome que vai estar sendo recebido aqui, que no caso é esse name, que é José. Isso aqui vai servir posteriormente para a gente colocar outras informações. E a gente vai fazer um session far, que no caso first attempt, igual true. Porque aí nesse caso, se ele for naquela página de login novamente, a gente vai ter a primeira tentativa como true ainda. Se a gente tiver false aqui, ele vai acusar pra gente que a gente fez uma tentativa e pedir para tentar novamente. Agora, se ele não encontrar nenhum usuário, aí ele vai colocar a parte de sessão logado como falso novamente, só para ter certeza que quando ele voltar àquela página, que no caso vai ser esse header aqui, ó, header location, index.php, a gente vai estar com o loget false, ou seja, a gente vai ter dois caminhos. A gente vai ter o loget true e o false. E a gente viu aqui na verificação que ele checa justamente por essa variável de logado. Se ele tiver logado, ele chama o index.html. Se ele não tiver logado, então ele chama o login HTML de novo. Agora entra aquela parte do first attempt, que no caso é a primeira tentativa. Se a primeira tentativa, que no caso aqui vai encaixar como false, e tem esse ponto de exclamação aqui, ou seja, ele vai virar true, e não for logado também, ou seja, se ele não tiver logado, essas duas opções aqui vão dar true aqui em cima, e então ele vai requisitar esse modal credentials.html, que é o que? É justamente esse modal aqui que ele se chama, por conta desse script aqui, ele já vai se chamar imediatamente falando que as chaves, as credenciais estão incorretas. Assim, por exemplo, vou fazer um teste aqui, ó. José, mas a senha eu deixei José, então eu vou deixar 1, 2, 3, 4. Se eu fizer o login, ele foi lá na página de autenticação,
ele pegou e deixou tudo falso e viu que não existia nenhum usuário chamado José que tinha a minha senha, que eu acabei de digitar, que no caso foi 1234, 1245, não lembro direito agora. Mas que deu errado ainda assim, então ele retornou a gente para o index.php e então ao invés de requerer aquele arquivo index.html, ele requeriu a mesma parte de login e também requeriu agora esse modal que é de senha incorreta, que no caso só para informar que a gente está com a senha incorreta. Tanto que ele falou aqui, ó, credenciais incorretas, tente novamente. Dá um close aqui. Agora é só apertar José, agora login no sistema novamente, certinho. Beleza, agora logado no sistema, a gente vai estar na parte de index.html, que é essa partezinha aqui. Beleza. Ok, continuando com as alterações, a gente tem aqui do shorts PHP. Então vamos ver no shorts PHP o que está acontecendo. Shorts PHP, a gente tem aqui o shorts script. Aqui ó, shorts PHP. Aqui a gente vai estar iniciando uma nova sessão. Só lembrando, quando a gente inicia uma sessão, a gente tem que fazer isso para cada página que a gente for acessar do PHP. Se a gente estiver, por exemplo, na página 1 e a gente for para a página 2, logados, e a gente quer que interfira algum tipo de situação de logado ou não, então a gente tem que iniciar essa sessão e pegar essas variáveis que a gente colocou, como logado, false, etc. Tem maneiras hoje muito mais modernas de fazer isso, só que essa parte é fazer na mão, para fazer tipo, realmente as variáveis de sessão, etc., ao invés de autenticação por JWT, por aí vai. Ok, a gente dá um session start, a gente chama essa variável aqui de logado. Se não existe logado, então é false. Se for false, ele vai direcionar a gente para o index.php, porque a gente tem que fazer um login. Essa parte aqui, essa parte estrutural, vai existir tanto para o shorts quanto para o users. Que aí, no caso vai ser para a gente ser direcionado para o index.php. E direcionado para o index.php, a gente vai ser direcionado para o verdadeiro index, que é aquele dashboard, ou então a parte de login aqui, ó, o dashboard. Ou então para a página de login. Beleza, se isso daqui não acontecer, ou seja, tipo, se o logado for true, a gente está realmente logado no sistema, ele vai continuar aqui com esses requires. Que no caso ele vai fazer primeiro o require para scripts.php verify data. No caso esse verify data aqui, ó, é justamente essa parte do arquivo, esse arquivo. Que é contar todas as informações da tabela história, então deixar isso registrado como o tamanho que a gente vai ter da história, no caso esse length aqui, que é esse length que a gente vai utilizar posteriormente no caso. Beleza, ele chama o header e também o shorts.html. O header a gente já viu como é que funciona, agora vamos ver o shorts como é que funciona aqui, shorts.html. Ele vai colocar o title dele, pedir para chamar os outros arquivos, ele importa a parte da nave, que no caso esse navbar a gente podia também separar em um outro arquivo HTML para ele referenciar e chamar para dentro da aplicação. E vai chamar também esse scripts, charts.js, que no caso é o principal do que tem que acontecer. Aqui ele faz a parte responsiva do JavaScript da navbar e também a parte da navbar ainda, no caso do charts. Ele pega e chama o charts e também ele chama duas vezes. Ok, já encontramos aqui duas coisas que ele está chamando, que no caso não é para estar acontecendo essa parte de chamar uma segunda vez. E a gente vem aqui em charts e a gente vê esse tamanho que a gente pegou aqui no verify data aqui, ó. Verify data, no caso está aqui PHP, verify data aqui, ó. Ele pega e verifica o comprimento da quantidade de itens, ou seja, ele vem aqui no TB History, aqui, ó. Ele fica a quantidade de dados que a gente tem na nossa tabela. Se não existirem dados suficientes, ele não pega e... ele pega e só avisa pra gente que não há dados suficientes para gerar um gráfico. E realmente, fica um gráfico muito pobre de informações. A gente não consegue trabalhar com um gráfico assim e, consequentemente, não fica bom para a continuação do nosso projeto.
Agora, se ele corresponder a isso, se ele tiver de 10 informações para cima, no caso mais de 10 informações, por causa de se menor ou igual, a gente vai requisitar o shortscript.php, que vai ser esse arquivo aqui. A gente vai estar chamando ele, a gente vai estar fazendo essa parte do script e fazendo também, dentro da própria página desse shortscript.php, uma requisição utilizando a connection, etc., para pegar todos esses dados. Aqui ele pega e faz um limite de 100, então ele pega os últimos 100 dados e armazena dentro de data. E dentro de data é que a gente vai buscando aqui para as nossas próximas funções. Por exemplo, aqui na parte de... Vem aqui em Shorts. Aqui é a parte de temperatura do ar e a data. O que a gente tem? A gente vai ter uma verificação onde para cada... Eu coloquei aqui só no for mesmo. Podia fazer um for each dentro de data. A gente vai ter a função drawShort, que a gente vai declarando uma para cada um, de drawShort 1, 2 e 3, que a gente vai chamar tudo instanciando depois quando a página for carregada, que é o que mostra os dados. A gente tem aqui a variável data, que no caso ele vai estar pegando essa parte date, air humidity e temperatura, que esses primeiros dados, esse array, com esses primeiros 3 dados, são justamente esses títulos que a gente vai ter aqui, ó, nessa parte. E umidade do ar, que a gente vai ter aqui, ó, e também a temperatura do ar. Temperatura do ar, e a gente vai ter aqui os dates, que no caso é a parte de baixo. Bem, com isso ele vai pegar e fazer a requisição para buscar esses dados e colocar na forma de arrays. No caso ele faz um i aqui para o tamanho de data, que é para a quantidade de dados que a gente vai ter, que o esperado é 100, limite de 100 pelo menos, pode ter de 11 até 100 dados. Então a gente vai fazer aqui, para cada um deles vai ter um airTemp, que vai ser um air temporário dentro desse for, em que ele vai puxar desse data e temperature, e depois umidade e depois a data. Ele vai colocar aqui na parte de data, que é o primeiro que a gente colocou aqui, date. Depois ele vai colocar a umidade do ar, que é a segunda parte, a segunda posição, o segundo índice, que no caso é o índice 1, aqui é o índice 0 e aqui é o índice 2. E depois ele vai colocar a parte de temperatura do ar, por isso que tem aqui air temperature. Então a gente vai ter aqui nessa segunda parte a finalização do array que a gente tem aqui na construção aqui em cima. Então a gente fecha essa parte da função que a gente está declarando aqui em cima, array to table, to data table. Então a gente vai ter essa parte de criação da variável data e a gente vai ter o options também, que no caso a gente vai gerar um título e também uma legenda da posição da direita, que é justamente para fazer essa parte de colocar essa parte desses títulos aqui na direita. Ok, a gente vai ter uma segunda variável que é esse short, que é só instanciando essa parte utilizando o short1 como identificador para a gente colocar naquela div do short1, que a gente tiver aqui em shorts. A gente tem aqui ó, div id short1, 2 e 3. E a gente só pega e chama ela aqui. Então a gente chama o short, que é pegando esse identificador, .draw, que é uma função dentro dessa biblioteca de criador de shorts de gráficos do Google, e utilizando essa opção de datas, que no caso a gente vai ter de dados, que a gente vai ter essa parte aqui dessa variável, e também o options, que é essa segunda variável, ou seja, ele vai estar recebendo 2 parâmetros, que é esse data, que são os dados que a gente vai estar passando, e as opções, que no caso são só opções que a gente vai estar passando para a construção do gráfico. E a mesma coisa vai seguindo para os outros, que no caso é a parte de umidade do ar e a data, e a parte de dados gerais, que aí são realmente todos os 100 dados. Beleza, aí vai até o gráfico 3, que é aquele lá de baixo, e cada um vai tendo sua lógica, mas não altera muita coisa não. Também daria para fazer até um método construtor para eliminar o trabalho repetitivo. Então, a gente vê aqui, já é explicada a parte de shorts, PHP, eliminei a imagem, a gente vai ter o comando para fazer a importação, expliquei o index, short HTML, footer HTML, header HTML, index HTML, login HTML, auto credentials, users HTML,
E a gente vai ter essa parte de PHDAD, short scripts, tudo sendo apagado, mas ele não foi realmente apagado, deletado. Tá aqui dizendo, this file was deleted. So, ele foi realmente deletado, só que a gente pegou e reconstruiu ele, só que em uma outra parte. Onde, por exemplo, aqui se a gente for pegar shards script PHP, a gente vai ter ainda esse shards script PHP, só que ao invés de ser scripts, o nome do arquivo vai ser script PHP e o nome do arquivo, porque aí você fez separação de JavaScript para PHP. Ok, a gente fez aqui a parte dos gráficos, do index, ok, a importação do arquivo da biblioteca jQuery. A gente vai ter aqui a parte dos usuários, verdade. Aqui, agora a parte de usuários. Vamos ver aqui usuários, users, PHP. Aqui a mesma parte de criação de sessão, verificação se o logado está true para mandar no index ou então se não está para continuar com a parte de criação. A gente vai ter aqui o header, o footer e no meio dele a parte do users HTML, que no caso é essa parte aqui, ó, users HTML. Ok, a gente vai ter aqui users, dashboard, charts, users, dashboard, charts, a parte do nav, né? Navbar que está ali em cima, poderia deixar de ser repetitivo. A gente vai ter aqui então uma parte de formulário. Essa partezinha aqui foi utilizando até a própria biblioteca do Bootstrap, tendo visto que é muito interessante de utilizar. Aqui, ó, users. Essa parte aqui de inputs foi utilizando o próprio Bootstrap por conta da facilidade de mantê-lo responsivo. Tanto que essa parte de tabela também foi criada utilizando o Bootstrap. Essa parte do Bootstrap é bem interessante para quando a gente está mexendo com a parte de JavaScript puro, HTML, CSS puro, por conta da organização que a gente consegue ter dos dados. A gente tem um input mais significativo, a parte da biblioteca em si do Bootstrap e também de como eles abordam cada parte, como se fosse, por exemplo, a parte do bar, navbar, etc. A gente vai ter os inputs. A gente tem também as tabelas, são muito mais organizadas e elas já fazem a parte de organização dos itens de, por exemplo, FlexBlocks, FlexGrow e todos esses itens, identificação deles por si só, utilizando no próprio jQuery. Então é uma ferramenta muito interessante em que se você tiver um sketch, um esqueleto, para utilizar para outros projetos, outras páginas, você consegue modificar facilmente e até rapidamente. Ok, então a gente vai ter aqui nessa parte de inputs, a gente coloca algumas características, no caso aqui ele vai colocar uma coluna média de tamanho 12, que no caso é preenchendo tudo que a gente tem aqui dessa div, que é desse tamanho, mais ou menos até dessa largura também. E ele vai colocando os outros inputs, que no caso é name, username, e-mail, password, que no caso é a senha, e também a permissão, e a gente criou um novo usuário. A parte de ID, name, e-mail, details e delete, também é para cada tipo de usuário. A gente vai ter aqui uma busca do próprio banco de dados, que no caso vai ter aqui, ó, dessa parte de class container, etc. A gente tem a criação inicial da tabela, que é utilizando esse ID, name, e-mail, etc. Que a gente vai estar dentro desse thread aqui, da tabela, a gente identificando ela aqui. E a gente vai ter a parte do corpo dessa tabela, dessa table, que é esse list users, que é onde a gente vai estar utilizando aqui da parte do users.js para a gente colocar os usuários que a gente conseguir achar. Por exemplo, a gente tem aqui a parte da função de create new user, que aí ele vai pegando os valores dos inputs para criar um novo usuário, em que a gente manda para uma página createNewUser.php. Se a gente vier aqui createNewUser.php, ele recebe esses dados, dá um add slashes para ter um tratamento desses dados, dá um bind value neles também e dá o seguinte comando, insert into tb user. Aí ele vai colocando as partes, fui colocando a parte de cada dado onde deveria ser colocado e fui colocando, substituindo aqui para o bind value e também colocando o null. Lembrando daquela parte do null de date sub, date add para o null, caso você não queira utilizar dentro do seu banco de dados o UTC. É interessante ainda fazer a parte do UTC
e apenas quando for mostrar para o cliente ou para o usuário o TC formatado, por exemplo, se você está em Brasília vai ser -3, se você vai estar, não sei, em Greenwich não vai ter diferença, vai ser o próprio TC e por aí vai. Aí se tem uma contagem maior igual a 1, que no caso é quando ele consegue inserir, dá um eco 1 para constatar o resultado ok, senão ele dá um eco 0. E se der algum erro também, vem nesse catch e retorna como um PDO exception. Por exemplo, aqui é a criação, vamos fazer José 2. Opa. José 2, José 2, José @gmail.com e José 2. Opa, José 2. Vou colocar ele também como usuário de credencial nível 1, create new user, beleza? Ele foi criado aqui, dá um close. Se a gente atualizar aqui, ele já aparece como um segundo usuário. Ele está listando de forma contrária ao último registro. No caso, ele pega do último registro e vai até o primeiro registro. Se a gente vier aqui em Details, a gente consegue ver os dados, onde ele foi registrado e tal, e-mail, permissão dele, usuário, nome e o ID dele. Se a gente quiser vir aqui, por exemplo, a gente está logado como usuário número 1, a gente quer deletar esse usuário, a gente vem aqui e delete. Por enquanto ele não vai estar realmente deletando o usuário, ele ainda tem que fazer algumas configurações. E quando eu soltar essas configurações, essas alterações, já volto para mostrar e explicar. Ok, ele tem esse getUsers também, que ele vai vir nesse scripts, php, getUsers.php, e vai chamar, através dessa query, ele vai selecionar os dados que ele precisa, no caso não são todos, mas são quase todos já, e onde a permissão já é diferente de 0, que no caso 0 seria um ADM root, digamos assim, da própria aplicação, e ordenar por ID decrescente, que no caso ele está fazendo aquela ordenação desse jeito aqui, ó, ID decrescente. Ok. Eu acredito que a parte de explicação do código já foi isso, mas vamos aqui, ó, change status. Da parte do ESP32 não mudou nada, apenas da parte de visualização, tendo visto que a parte do ESP já estava mais ou menos pronta, já fazia mais tempo do que da própria interface. E agora só foi realizada uma caprichada a mais na interface do usuário. Essa parte foi a da interface, deixa eu ver aqui. Essa parte foi a da interface realizada, né? E também tudo alterado de forma a deixar bem mais organizada a parte do código. Onde, por exemplo, eu consigo vir aqui e quero saber como que está funcionando a parte do layout de users, footer, header. Assim eu posso alterar uma coisa ou outra. Ou então, se eu quiser, por exemplo, alterar um arquivo JavaScript, eu venho aqui, script.js, eu consigo ver, eu consigo ver o arquivo que eu quero alterar e também chega numa parte específica dele que eu quero alterar. Assim, eu não tenho muito trabalho mantendo o código. Isso daqui ainda é um projeto mais simples, ele não tem tanto código ainda assim para se preocupar com essa parte de organização do código tão firmemente, mas já é interessante para quando ele começar a expandir, aí você tem um controle do código, uma organização muito melhor, e assim qualquer pessoa que consiga ter contato com esse código já entenda de primeiro o que está acontecendo. A gente tem aqui a parte do PHP, onde ainda deveria ser separada a parte que é destinada ao ESP, que no caso poderia ser chamada de API ou alguma coisa assim para consulta de dados no banco de dados, utilizando aquelas requisições do HTTP POST, GET, etc. E a gente vem aqui na parte de DB, que no caso é só para importação, e assets geralmente são os arquivos públicos que a gente coloca dentro da nossa aplicação. No caso aqui, CSS Image, e também tem a parte do código do próprio Arduino, que a gente vai estar deixando da forma como está agora. Ok, agora planos futuros para esse projeto, que eu ainda pretendo continuar esse projeto, é melhorar a parte do back-end que a gente está tendo da nossa aplicação, onde são só algumas consultas do PHP por enquanto. Pretendo inserir um meio de autenticação para o próprio ESP, onde pode ser através do próprio talvez MAC address do aparelho, onde a gente consegue ter
uma tabulação dos endereços MAC cadastrados no nosso banco de dados, e apenas se aquele endereço for verificado e realmente existir, a gente consegue utilizar e aceitar os dados que estão vindo dele. Senão a gente não aceita e nega o acesso ao banco de dados. Estou pensando até de utilizar o Strap, que é uma ferramenta que eu já estou utilizando faz um tempo para criação do back-end, etc. Por enquanto, o foco será mais voltado à parte de front-end para deixar a aplicação mais, digamos que, além de visual, mais dinâmica e também mais facilitada para o usuário, onde ele precisa fazer poucas ações. E provavelmente esse projeto vai sair da parte de deixar tudo cru assim e provavelmente ir para uma biblioteca, framework, provavelmente será ou Angular ou React. No caso, eu estou pensando mais no Angular por conta da familiaridade. Provavelmente vou utilizar ele junto do Strap, ou então até utilizar o Laravel para essa parte de unir com o Angular. É muito interessante. Mas ainda vou trazer essas partes do projeto, essas mudanças, e também explicar cada uma delas conforme vai acontecendo. Qualquer dúvida podem te chamar também, deixar um comentário no GitHub, pode vir aqui e abrir um acho, caso tenha algum problema, então deixar no próprio vídeo do YouTube. Muito obrigado por vir até aqui. Até uma boa noite, bom dia, boa tarde talvez. E é isso, muito obrigado, tchau.